Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo também pelas redes sociais. Eu espero que estejam todos bem. Eu sou a Vânia, voluntária dessa casa bendita que nos recebe com muito amor. E hoje o tema da nossa reflexão será Bem-aventurados os aflitos. Antes de nós iniciarmos nossa reflexão, eu convido a todos a sentar confortavelmente, respirar profundamente, fechar os olhos, tranquilizar os pensamentos, o coração, para que nós possamos receber todos os benefícios da espiritualidade que aqui se encontra desde as primeiras horas, preparando esse ambiente para nos receber. E assim também vamos sentir a presença do nosso anjo da guarda, esse nosso irmão querido, que nos intui, que nos acolhe. E assim, amparados por essas forças amorosas, nós chegamos diante da nossa mãe querida, Maria de Nazaré, que ela possa nos envolver com o seu manto azul. E rogamos a essa mãe que possamos aprender a amar e a perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente. Amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus, que nós, nesse momento, nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. E assim, envolvidos pelo amor do nosso Mestre, nós pedimos que Ele nos leve à presença do Pai, Criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Como eu já disse, o tema da nossa noite vai ser Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ele se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele faz parte das bem-aventuranças, que se encontra no Novo Testamento, no livro de Mateus também, capítulo 5, versículo 1 a 12. Antes de nós iniciarmos a reflexão sobre o tema, eu vou passar um vídeo bem curtinho para que a gente se localize no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus, quando encarnou entre nós, ele deixou os seus ensinamentos e principalmente os seus exemplos. E o Sermão do Monte é onde ele coloca as bem-aventuranças. Ele colocou de uma maneira bem organizada, de uma maneira bem didática, para que nós entendêssemos que caminho que nós devemos seguir, quais sentimentos nós precisamos nutrir, quais pensamentos a gente precisa desenvolver. Então, neste momento, Jesus nos deixou esse grande ensinamento. Foi assim um momento muito lindo da passagem de Jesus no nosso planeta. E o que a gente não pode esquecer de forma alguma, que Jesus Cristo já era um Cristo planetário no início do nosso planeta. Então ele já era um espírito crístico quando iniciou a organização do nosso planeta, a formação do nosso planeta. Então, quando nós ouvimos o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, nós precisamos ter em mente que quem nos deixou esse ensinamento é um espírito que já percorreu todo esse caminho. É um espírito crístico, é um espírito que sabe exatamente aquilo que ele está dizendo para nós. Quando no Livro dos Espíritos, Kardec indagou aos espíritos, quem é o nosso maior exemplo? Qual é o exemplo que nós temos que seguir? E os espíritos colocaram Jesus. Então, neste momento, o que nós precisamos pensar é que, quando a primeira revelação aconteceu, que foi com Moisés, que trouxe para nós os 10 mandamentos, Jesus estava presente. Todo aquele processo foi organizado por Jesus e seus missionários. A sua encarnação entre nós também. E na terceira revelação, ele também organizou, no momento que a humanidade pudesse entender o que ele deixou nos seus ensinamentos. Então, assim, Kardec organizou toda a codificação, assim, pegando
do Novo Testamento o néctar, o mais importante dos textos bíblicos. Então ele condensou ali, pegou os textos bíblicos e trouxe à luz, que foi o contato com o plano espiritual. Neste momento é que nós tivemos condições de desenvolver uma fé raciocinada. Por que a terceira revelação trouxe para nós? A reencarnação. Jesus trouxe também como Moisés, mas naquele tempo a humanidade não tinha compreensão. Na terceira revelação é que ele trouxe de maneira mais presente, a partir do momento que toda a codificação é feita pelos espíritos. Então, Kardec codificou todas as informações dadas. Então, se nós temos a reencarnação como um fato, se nós temos a pluralidade das nossas existências como um fato, nós temos condições hoje de entender essa bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Hoje a gente sabe, nós sabemos que estamos aqui encarnados, mas tivemos outras existências, outras encarnações. Estamos aqui há milênios nessa luta. E as informações foram chegando para nós conforme nós fomos amadurecendo espiritualmente, conforme também a ciência e a tecnologia foi avançando. Então, nessa questão que eu gostaria de estar conversando com vocês. No capítulo 5, aonde nós temos bem-aventurados os aflitos, Kardec, ele traz assim uma reflexão, ele traz assim uma provocação. Então, é colocado bem-aventurados os aflitos, da maneira também como foi colocado aqui no vídeo. E aí ele coloca no terceiro item, justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz que é para haver mais mérito, mas então se pergunta, por que uns sofrem mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos. Entre o vício e a virtude, ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. Quem de nós já não pensou, no momento da nossa dor, por que eu estou passando por isso? Ou alguém próximo de nós. Por quê? Então sempre nos faltou entendimento, principalmente nos momentos das nossas dores. A gente não tem o entendimento da necessidade daquele momento. Então veja bem, isso está no Evangelho, como eu disse, foi uma provocação de Kardec para que a gente pensasse, para que a gente realmente tivesse uma fé raciocinada. Porque toda a proposta da doutrina é pautada na ciência, na filosofia e na religião, no sentido de uma religião que não tira a nossa dor, mas tira o nosso desespero,
porque a gente consegue compreender e entender, através da ciência e a filosofia, a necessidade desse sofrer. E aí que se coloca aqui. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. Como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos, porque os Espíritos, como eu já disse, nos trouxe a informação que nós já tivemos tantas vidas e vamos ter muitas outras, porque nós estamos num processo de evolução espiritual. Estamos encarnados no planeta Terra para que esse processo se consolide. Então, estarmos hoje aqui encarnados é motivo de muita gratidão. É uma oportunidade maravilhosa de nós restituir das nossas faltas. Porque se tivermos outras vidas e estamos aqui encarnados, e essa é a melhor das nossas encarnações, porque o espírito evolui, ele pode estagnar, sim, mas retroceder jamais. Mas mesmo assim, estamos aqui encarnados para viver esse processo. E é esse processo, mesmo com as nossas dores, com as nossas dificuldades, nós estamos restituindo algumas questões que nós adquirimos em vidas passadas. E do mesmo jeito que nós sofremos, o sofrer não é no sentido de uma situação injusta, porque existe muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado, inclusive nós. Quando sofremos alguma injustiça, de alguma forma, isso precisa trazer algum aprendizado para nós, porque de alguma forma nós também causamos isso em algum momento, ou nessa existência, ou em existência passadas. Então, o bem sofrer é isso. Estamos aqui, neste momento, passando por situações difíceis para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Porque se Deus é soberanamente bom e justo, a justiça é exatamente isso. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma reação. Quais foram as ações que eu implementei nesta vida e em vidas passadas para hoje eu estar sofrendo essa reação? É aí que se encontra a justiça de Deus. Por isso, quando os Espíritos colocam que Deus é soberanamente bom e justo, é exatamente isso. Para que a gente não perca de vista que toda ação tem uma reação. Que a semeadura é livre. Eu posso semear o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. A gente não planta abacate e colhe banana. É um exemplo bem simples. É o que nós semeamos. E às vezes a gente semeia em questões que a gente nem percebe, dentro dos nossos pensamentos e dentro do nosso coração. Por isso, eu trouxe para vocês essa questão do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A última frase desse capítulo que eu vou ler para vocês, ela é fantástica, ela me toca muito. Por isso que eu trouxe para a gente pensar. E esse capítulo 110 desse livro, Vigiemos e Oremos, é que eu acabei de colocar aqui. Que muitas vezes a gente está semeando dentro do próprio pensamento e do próprio coração. Por isso,
vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos os nossos sentimentos. E quando nós não estamos conseguindo pensar melhor, sentir melhor, que nós possamos ter o discernimento de elevar os nossos pensamentos e, como nós falamos aqui, o nosso anjo guardião, esse nosso amigo de todas as horas, que ele ajude a limpar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que ele ajude a gente a passar por aquela privação, para que a gente realmente não venha a semear sementes que vão nos trazer dor no futuro. Então, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. É o que nós falamos agora. As mais terríveis tentações estão dentro de nós. Quantas vezes a gente escuta alguma coisa e nosso ímpeto já é descarregar tudo aquilo que veio na nossa mente. Quantas vezes a gente recebe alguma questão, uma resposta dentro da nossa casa, no trabalho, que também a gente já, embora a gente não responda na hora, a gente vai nutrindo aquele sentimento e vai remoendo durante o dia e vai brigando com a pessoa em pensamento. Então veja aí a importância de hoje nós mudarmos o nosso padrão vibratório. Muita coisa acontece no pensamento mesmo. E as nossas tentações estão dentro de nós, porque nós carregamos isso. Somos um planeta que está em momento de transição, de provas e expiações para um planeta regenerado. Mas essa transformação é imperceptível. Ela vai acontecer aí em centenas e centenas de anos, até que a gente se torne um planeta realmente regenerado. Então a gente não vai perceber. O que a gente vê, essa agitação, esse número crescente de pessoas com depressão, em busca de suicídio. Eu trabalho na educação e vejo isso nas nossas crianças, quando eles vão dar uma devolutiva para nós. Então, esse momento é um momento mesmo das nossas aflições. Por isso que nós precisamos estar vigiando os nossos pensamentos. Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Nós nascemos, ocupamos um novo corpo físico e a gente vê os bebezinhos ali, as crianças, mas a gente não pode esquecer que ali tem um espírito um espírito milenar, que já encarnou e desencarnou muitas vezes. Então a gente carrega isso. Não é porque o espírito encarnou que ele deixou para trás toda uma vida. Nós esquecemos, porque se a gente tivesse a oportunidade de lembrar tudo que nós já provocamos, acho que muitas vezes a gente se sentiria tão envergonhado que ao invés da gente progredir, a gente ia regredir. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Estamos dentro da nossa própria casa, convivemos com os pais, mãe, com o pai, com os irmãos, depois formamos uma família, recebemos filhos e a gente percebe às vezes, assim, quem de nós não olha às vezes para o pai, para a mãe, eu me relacionava melhor com meu pai ou com a minha mãe. São afinidades. E aqueles que não
que nós temos um desafio maior de convivência, é ali que eu preciso ter o meu pensamento e os meus sentimentos em equilíbrio, para que eu não contraia mais dívidas, e sim que eu consiga resgatar o que é necessário. Porque toda essa organização da nossa encarnação, ela é estudada antes que nós reencarnemos. Então, veja bem, aquele parente que é mais a minha pedrinha no sapato, é naquele mais que eu preciso investir a minha força de vontade, a minha determinação de vencer aqueles desafios. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Então que a gente aproveite também aquele que convive entre nós, que nos traz uma paz, nos traz o equilíbrio, que a gente demonstre com mais facilidade o nosso perdão, o nosso afeto, porque nós sabemos que quando nós amamos é muito mais fácil o perdão, né? Perdoar o colega de trabalho é mais difícil, aquele que me fechou no trânsito também. Então, que nós saibamos também aproveitar aqueles que nos são caros dentro da nossa família. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes? O trabalho é diário, é constante, é minuto a minuto. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural, é de todos nós. Afrontar os obstáculos, sofrer privações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. É para isso que estamos aqui também. Mas não vamos esquecer que também temos as nossas alegrias, a nossa felicidade, aquele momento que nós nos sentimos assim completos. Então, a vida é uma viagem. Ela pode ser melhor também dependendo de nós. Entretanto, lembremos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações. A frase que eu falei para vocês, que é muito interessante, é essa. Uma vez que vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. Vale mais para nós hoje estarmos passando por uma situação difícil, com a cabeça erguida, com fé, com determinação, com resignação, do que estarmos sorrindo e fazendo aquilo que é só o prazer, que é a nossa vaidade, que é a nossa maledicência. Então, como Emmanuel colocou, é muito melhor estar sofrendo com a cabeça erguida do que provocando uma falsa felicidade, fazendo aquilo que nos dá somente prazer. Então, hoje, o que eu trouxe para a nossa reflexão é isso. Já estava avantajada a hora. Então, eu convido novamente a todos fechar os olhos, agradecer realmente, com muita consciência,
a oportunidade de estarmos aqui encarnados para o nosso avanço espiritual, para a nossa elevação espiritual. E rogamos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, que possamos aproveitar essa existência, que Ele nos dê resistência, fé, força de vontade e determinação para superar os nossos desafios, as nossas más tendências, os nossos pontos aonde ainda precisamos trabalhar. Agradecemos por estarmos aqui todos hoje reunidos, que possamos levar essa luz aos nossos lares, ao nosso trabalho, aonde nós passarmos, que nós possamos levar a luz do nosso amor e que possamos estar aqui reunidos na próxima terça-feira. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vai ter